Cumprimento os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem, meus irmãos, hoje pretendo falar com vocês a respeito dos perigos, de estarmos, porque, dizer estarmos, porque ainda nos dias atuais os riscos são tão grandes ou até maiores, do que aquele ou aqueles que o próprio povo de Deus, na ocasião conduzido por Moisés, correram. Vamos falar da proposição do realinhamento, da reconstituição da aliança de Deus para com o povo de Israel, citada em Números 25. Mais especificamente, tratando dessa aliança, cita-se os versículos compreendidos entre o 10 e o 13. Ali, para contextualizar um tanto, pouco depois daquele episódio da adoração ao bezerro de ouro, dando continuidade à peregrinação, o povo de Israel passa por Sitim e ali se instala, o povo de Deus, melhor dizendo. E assim, tendo contato com moabitas, midianitas, os homens especificamente, que constituíam o povo de Deus, eles se misturaram com essas mulheres, e, consequentemente, isso foi abrindo espaço para a ira muito marcada de Deus, porque ali se fazia constante um culto ao deus Baal Peor, e o que vinha, como disse, despertando em Deus ali uma ira sem precedentes. Tudo isso em razão de entregas muito, digamos que desenfreadas, as seduções, a idolatria, no pior dos sentidos, as práticas sexuais, assim, um tanto mais que similares à própria prostituição, eram coisas assim que aos olhos de Deus não condiziam com a condição, enfim, a maneira ideal do ser do povo de Moisés, consequente povo de Deus, Então, ali, num determinado período, foram consumidos 24.000, até o momento em que a ira de Deus chega num ponto tal, extremo, que ele inspira a Finéias, o filho do sacerdote Arão, um dos filhos do sacerdote Arão, pelo que se pode dizer, aquele que ainda zelava pelas condições corretas quanto do culto ao Senhor, nosso Deus, e esse conversa com os juízes, com aqueles que eram responsáveis pelos grupos em separado, e para efeito de expiação, ele chama um casal à sua presença, trata-se aqui de Zinri e Cosbi, e instruído, tomado do ímpeto, do furor do ímpeto, ele, ao alcançar uma lança, ele atravessa os dois simultaneamente, naturalmente os matando. Isso figura como uma expiação e traz uma consequente libertação para o povo de Israel, E assim, logicamente, abre-se
né, novamente o caminho para que se realinhasse, né, se refizesse a aliança com Deus. Então, trazendo para os nossos dias atuais, irmãos e irmãs, penso que vale afirmar o seguinte: a nós, né, cabe render graças a Deus com todo o vigor, com toda a força, pois, né, se assim não for, sabendo que a misericórdia dele se renova a cada dia e por essa razão é que não somos consumados, vale a reflexão com relação aí a como está a nossa aliança para com o nosso Deus, né? Vale fazer um exercício de pensar como que está o desgaste, né, dessa aliança, que tipo de medidas que a gente deve adotar para buscar o realinhamento. Então, como constantemente é dito por aqui, se o que eu falei fez sentido para os irmãos, para as irmãs, procedam com compartilhamento, né? Façam da marcação do gostei aí um diferencial, e que o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com todos nós. Muito obrigado.